O Mano Menezes recebeu uma boa notícia nessa quarta-feira pela manhã no CT do Parque Gigante. Johnny está plenamente recuperado e vai para o jogo no Gauchão. Enquanto isso, o braço de ferro com o Mikael vai sendo vencido pelo Mano Menezes. E conseguir bater um papo com o presidente do Atlético Goianiense para a gente saber a situação do Gabriel Baralhas. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube. Nesta quarta-feira em que o Internacional treinou pela manhã, vai ter uma coletiva do Mano Menezes agora, na parte do meio-dia e meia. Vou repercutir tudo isso ao final do dia. Então vou te pedir, deixa teu like. Te inscreve, ativa a notificação e vem junto, porque daí toda essa repercussão da coletiva, bastidores e tudo mais, eu trago no vídeo da noite, beleza? Agora, quero falar basicamente sobre as boas notícias do Mano Menezes, desse trabalho, dessa atividade da manhã. Quero falar também sobre Baralhas, né? E essa questão aí envolvendo o volante do Atlético Goianiense. Quero repercutir também um pouquinho da Copinha. E por que não a gente falar do Soares, mas muito rápido, tá? Muito rápido. Faz o seguinte, entra em KTO.com lá, utiliza o cupom Ernest e vem fazer parte dessa grande comunidade aqui do meu canal e dessa galera toda que a KTO apoia, beleza? Faz o seguinte, ó, KTO.com, faz teu cadastro, cupom Ernest, tu vai ganhar 20% de free bet. Botou lá 100 pila, com o cupom Ernest tu ganha mais 20 reais. Botou 200, 40, 300, 60 e assim vai. Como é barbada, né? Fazer continha assim redonda, né? É, meu, né? Quando a matemática não é o forte, tem que ser assim, meu parceiro, tem que ser assim. Mas olha só, vamos falar rapidinho, gente. Vamos falar rapidinho sobre a Copinha, tá? Porque assim, ó, o Inter tá fora da Copinha, beleza? O Inter perdeu nos pênaltis. Tá? Sai da Copinha em São Paulo, principal competição da base, né, do país, com um scout incrível, se tu for olhar. Tá? E aí que a gente vê como a competição de mata-mata ela pode ser um pouco traiçoeira, né? Olha só, o Inter tem 6 jogos na Copinha, tá? Foram 3 vitórias e 3 empates. O Inter marcou 11 gols. O Inter sofreu só 5 gols. Tá? Mas tá eliminado nos pênaltis, claro, de um pênalti talvez que não foi bem batido, né? Eu acho que não dá pra crucificar o guri, eu não vou crucificar o guri porque o guri até é sub-17, tá? Eu não vou nem repercutir muito nessa questão. Agora, o que vale é que assim, ó, o Inter sai perdendo pro Ituano de 2-0, busca esse placar adverso, né? Com gol do Lippe e gol do Enzo no último minuto, inclusive ali 46, 47 do jogo, vai para os pênaltis e aí não brilhou, né, dessa vez a estrela do João Vitor. E o Inter então tá fora, né? Sem contar esse pênalti mal batido aí do nosso zagueiro. Olha só, eu acho que o que fica de bom, tá? A gente tem que pegar e dar uma olhada em algumas valências lá de São Paulo, tá? Primeiro, o Inter foi com aquele time que a gente falou, que não era totalmente sub-20. Tinha jogadores, inclusive, de 2007, tá? Só para ter uma ideia, jogadores que não viram o Inter campeão mundial, gente, tá? Jogadores que estão muito abaixo fisicamente, tecnicamente e até mesmo em experiência de outros atletas da Copinha. Tá? Então, eu acho que a gente tem que valorizar isso sim. Isso é um planejamento, por um lado. Tem que valorizar também o Lippe, tá? Que é um volante que, inclusive, está muito no radar do Mano Menezes. Que daqui a pouco a gente vai poder aproveitar e ver ele mais nos jogos do profissional, nos treinos do profissional principalmente. Já tem o Alan Anis, o Rangel, os outros guris que estão ganhando oportunidade com o Mano, o Lippe é um que deve aparecer também. A gente tem que valorizar o Matheus Amoroso, um meia muito interessante, de bom futuro, tá? Bom futuro que a gente também pode ter, que é o filho do Amoroso, você sabe quem é. E outra, o Dalla Corte, o zagueiro, e o Ricardo Matias, atacante, tá? Que também fizeram boas participações. E outra, então, inclusive foram convocados para a seleção sub-17. Tá? É uma outra dupla que também não é sub-20, tá? Que está surgindo aí. Então são boas valências aí da base colorada, beleza? Sem contar, né, gente? Sem contar o Estevão, Lucas Ramos,
Matheus Dias, Tauan Lara, sabe? E esses jogadores que já estão com o Mano Menezes. Então, eu acho que não dá pra gente pegar e só porque houve uma desclassificação na Copinha que a gente tem que fugir do objetivo do Internacional. O objetivo do celeiro de Ases é levar jogadores para o grupo principal ou então fazer dinheiro, como o Vini Tobias, né? Que vai estar incluso na Copa do Rei, se eu não me engano, pelo Real Madrid, e o Ancelotti está muito dando oportunidade para ele após essa lesão do outro Vini, né? Do titular do Real Madrid. Então, é importante que a gente fique de olho nisso aí, beleza? Eu quero falar com vocês também sobre o treino da manhã, gente. Olha só, o treino da manhã contou com algumas particularidades. Primeiro, o Inter definiu praticamente o seu time, tá? Porque salvo que aconteça alguma coisa, tá? O Johnny recupera sua posição no meio campo. Então, o Inter do Mano Menezes está praticamente escalado para o jogo contra o Juventude no final de semana, agora, 19 horas do Beira-Rio, tá? Vamos lá? Kehler, Bustos, Vitão, Moledo, René, Johnny, Maurício, Depena, Alan Patrick, Wanderson e o Alemão. Esse é o time. Teve até um jogo treino bem interessante lá que o Lucas Colar mostrou, inclusive no grupo VIP lá do Voz do Gigante. Então eu já vou fazer a propaganda aqui, né? Quem quer ser VIP lá do Voz do Gigante pode também conseguir algumas imagens dos treinamentos, beleza? E aí, tem um braço de ferro, né? Que ainda tá rolando. O Mikael ontem participou, né, da atividade normal lá de chute a gol e atividade de pressão, campo reduzido, né, contra-ataque, ataque, só que hoje na hora do vamos ver, na hora do mini coletivo entre os jogadores, entre o time titular e o time reserva, ele foi alijado do trabalho e não esteve junto nem dentro do time reserva. O Luca foi o atacante do time reserva. Ou seja, ainda precisa recuperar a forma, ainda precisa recuperar prestígio com o Mano Menezes e ainda precisa recuperar principalmente a questão física, né? Esse papo aí de que, tá quase, isso aí pra mim não me serve, né? É um cara que chegou no meio do ano passado, o cara tá 7 meses aqui e o cara não consegue recuperar a forma física, sendo um jogador profissional, tendo toda a parafernália do Inter à disposição e os profissionais do Inter que são excelentes. O cara não conseguir, alguma coisa tem, né? Então eu vou com certeza dar valor pro Mano Menezes e pra avaliação da comissão técnica quando não dá oportunidade pro Mikael. Eu quero falar agora com vocês, gente, sobre uma conversa que eu tive com o presidente do Atlético Goianiense, tá? O Adson Batista. Falei com ele há pouco, ele está numa viagem, ele está indo porque o Atlético Goianiense joga agora pelo Goiano também, né, nesse final de semana. Ele estava em viagem e ainda assim me atendeu. Ele disse o seguinte: a situação do Gabriel Baralhas com o Inter e a possibilidade dele jogar no Beira-Rio, ela existe, tá? Só que não tem nada fechado ainda. Por quê? O jogador ele ampliou o tempo de contrato com o Atlético, ok? Ele era até o meio de 2024, vai agora até 2025, meio de 2025. A ideia do Atlético é justamente fazer essa ampliação, esse contrato a mais, para poder negociar o jogador. Por quê? É um jogador que é um dos capitães do Atlético Goianiense, foi um dos destaques do meio-campo do Atlético Goianiense, tem 24 anos e tem um potencial bem considerável, tá, nos bastidores lá do Atlético, e o Internacional tem um bom relacionamento, principalmente os dois presidentes, o Adson e o Alessandro Barcelos. Nesse momento, a tendência é que seja um empréstimo do jogador para o Beira-Rio, com que o Inter não precise arcar com valores, paga só o salário dele, com certeza um valor a mais, né, óbvio, para depois lá na frente todo mundo ganhar. Daí vai ser vendido, tem uma porcentagem do Atlético, uma porcentagem do Inter e as coisas, vamos dizer assim, trabalham quase como uma espécie de investimento, tá? Me falou também o presidente Adson Batista que, como é um jogador muito importante para o time, e agora o Atlético inclusive está na Série B, né? Ele vai precisar de reposição para manter o nível do grupo. Então, como o Inter praticamente se desfez de todos os jogadores, vamos dizer, imprestáveis, ou os jogadores que seriam talvez
alijados pelo Mano Menezes, teria só os jogadores mais da base, então precisa de uma conversa um pouco maior entre as duas direções para que o Atlético não saia perdendo, vamos dizer assim, lá em seus 200, 300%. Tá? Mas é uma possibilidade muito grande, tá, do Gabriel Baralhas jogar no Internacional, no Beira-Rio, um jogador de grupo, uma reposição interessante. Para quem viu alguns jogos do Atlético Goianiense, é um jogador de boas valências. Joga na segunda função, na terceira função do meio-campo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Pode fazer o lado do Depena, pode fazer o lado ali do Johnny, ali no Maurício. Não é um meia, né? Obviamente, é um cara muito mais defensivo, mas é um jogador que se destaca pela virilidade, é um jogador que se destaca pela boa recomposição e boa chegada no ataque. Então, é um time, é um jogador com características do time do Mano Menezes. E eu acho que vale a pena sim. Claro, precisamos de reforços? Precisamos. Precisamos de jogadores importantes e jogadores que tenham vamos dizer assim, o renome de um Soares. Até precisamos, mas eu não vou entrar nessa de que precisamos dar uma reposição ao Soares, que nós precisamos dar uma resposta para o Grêmio, tá? Porque nessa aí, meu amigo, a partir do momento que a gente está olhando a grama do vizinho, a gente não consegue valorizar nada de bom que a gente tem. E a gente tem o Wanderson, a gente tem o Pedro Henrique ficando e ampliando seu contrato aí, basicamente. A gente tem o Vitão para ser comprado agora no meio do ano, manutenção do Gabriel Mercado, manutenção do Mano Menezes, manutenção do Rodrigo Moledo. A gente não perdeu nenhum titular. Então eu acho que dá para a gente pegar e também dar uma olhadinha na nossa grama e não ficar só olhando a grama do vizinho. Beleza? Tamo junto? Então se tu chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação. A gente vai junto muito ainda nessa temporada aqui. Valeu? Um forte abraço. Valeu. Tchau.